superficial na camada córnea, tem predileção por crianças e também em zonas tropicais e subtropicais. O quadro clínico são máculas hipercrômicas. Essas máculas são regulares ou irregulares? Irregulares, bem ou mal delimitadas? Bem delimitadas, né? Só que o mais comum não é isso. O mais comum é isso aqui, ó. São máculas hipercrômicas arredondadas, parecendo uma moeda. Alguém lembra como que chama essa conformação parecendo moeda? Parece moeda, chama numular, tá? Então, o mais comum é isso aqui, ó. E qual que é a topografia mais comum? Região palmo-plantar, igual eu estou mostrando nas imagens. Então, região palmo-plantar. Tudo que é arredondado, eu posso falar que é anular? Não, anular não. Anular é quando a mácula é um anel. É só um anel. É só ao redor, o centro está normal. Tá? Qual é essa moeda? Numular. Numular. Tá? Tratamento da tínia nigra. A gente pode usar ceratolítico. O que é ceratolítico? São substâncias que promovem uma escamação. Pode ser enxofre, pode ser ácido salicílico. A gente pode usar o cetoconazol, miconazol, isoconazol em creme 2 vezes ao dia. Quanto tempo? Até clarear totalmente a lesão. Esse fungo é tão bobinho que só ceratolítico já pode funcionar, não precisa nem de um antifúngico. E aí vocês estão me vendo já falar em 2 doenças. Eu falei de cetoconazol, mas cetoconazol, vocês têm que ter muito cuidado, porque é um antifúngico que tem tido muita resistência a fungo. Então, assim, rarissimamente vocês vão me ver usando cetoconazol. Tá? Rarissimamente. Vocês vão ver muito clínico usando cetoconazol. Mas dermatologista é muito mais difícil por causa disso. É o que tem no SUS, infelizmente é. E aí agora a gente vai falar de micoses superficiais, ainda mais elas não estão ali na camada córnea, não, estão um pouquinho mais abaixo na epiderme, que são as dermatofitoses. As dermatofitoses são causadas por 3 tipos de fungo, que eu não vou cobrar o nome, afetam pele, pelo e unha, tem uma distribuição universal, prevalecem em clima quente e úmido. E esses fungos, eles são classificados de 3 formas, dependendo da afinidade deles, do habitat deles. Então, eles podem ser antropofílicos, se eles vivem, né, no corpo humano, zoofílicos, se eles vivem no corpo de animais, ou geofílicos, se eles vivem na terra, no solo, na areia. Então, a gente pode pegar, então, de humano para humano, contágio intra-humano, contágio animal para humano e contágio da terra para humano. Mexeu na terra, pegou micose. Pode ser também, tá? Então, o fungo pode ser antropofílico, zoofílico ou geofílico. Então, as espécies zoofílicas, elas correspondem a 30% mais ou menos das infecções, e as espécies antropofílicas, 70%, não é exatamente isso, porque senão aqui não entraria os geofílicos, certo? Mas é quase isso, tá? Os geofílicos, eles são bem menos frequentes. E o que é importante vocês saberem? As espécies que são antropofílicas são espécies bem adaptadas ao homem. Se o fungo está bem adaptado ao homem, significa que ele consegue ficar vivendo no corpo humano. Se ele consegue ficar vivendo, significa que o nosso sistema imunológico está falhando em combater esse fungo. E aí, essas infecções por fungos antropofílicos tendem à cronicidade e tendem também a uma progressão lenta e também tendem à recorrência. Esses pacientes com fungos antropofílicos, eles são pouco sintomáticos. Por quê? Porque não tem muita resposta imunológica. Então, o paciente não tem uma reação imunológica ali no local, aí não vai desencadear aquele processo todo que leva, ele tem florido, enfim. Agora, já as espécies zoofílicas e antropofílicas são espécies que não estão bem adaptadas ao homem, ou seja, os fungos, eles causam muita reação inflamatória, os pacientes ficam muito sintomáticos. Eles têm muito prurido, eles têm muitas vesículas, geralmente eles procuram mais rápido o médico. E aí, como o corpo reage
muito a esses fungos, essas lesões tendem a ser então agudas, porém elas tendem a cura espontânea. Então, se a gente não tratar, a um longo prazo, esses pacientes tendem a uma cura espontânea. Já os fungos antropofílicos não, eles tendem a ter lesões crônicas. Você, no fundo, como se chama? Eric? Eric? Thiago? Como que ele chama? Igor. Oi, Igor, tudo bom? Oi. Poxa, Igor, você estava tão presente no ambulatório. Vamos aproveitar o tempo, então, vou pedir para você dar uma volta ali, se quiser. Beleza? E aí, olha só, isso aqui é o que eu falei para vocês, tá? Então, os fungos antropofílicos, eles tendem a uma resistência também ao tratamento. São difíceis de tratar. Esses pacientes, eles tendem a não melhorar ou se melhoram logo em seguida, 2 semanas depois, tem lesão de novo. Eles têm que sempre ficar tratando. Os fungos zoofílicos, eu já falei, e os geofílicos. Então, vamos lá. Vamos descrever lesões aqui que vocês estão vendo. Começando por essa aqui, ó. Como que vocês descrevem? Placa, eritematosa, tem pústulas, arredondada com aspecto o quê? Nonular. Aqui, ó. O que é isso, ó? Vesícula. Vocês acham que esse paciente está sintomático? É muito sintomático, tá? E aqui? Alguém me mostrou uma foto dessa no início da aula. Você, né? Não, foi alguém aqui. Como que é a descrição dessa lesão? Placa. É placa? Ela não tem cadeira toda? Ela toda? Só nas mãos. É uma placa com clareamento central, tá? É uma placa eritematosa, bordas elevadas com clareamento central. Aspecto. Cadê? Você que me perguntou? Isso, tá? Anular. Isso é o anular, tá? É como se fosse um anel. Como que começa a pitiríase versicolo? Como que o paciente vai chegar e vai descrever para vocês muitas vezes? Vai começar com uma pápula e ele vai falar assim para você: doutor, essa lesão era uma bolinha que cresceu e abriu. Eles ainda fazem assim, abriu. Então a lesão começa com uma pápula, aqui ó, aqui tem várias fases de evolução. Pápula, que vai crescendo e forma uma placa, e essa placa com a evolução vai tendendo a um clareamento central. Não, falei? Falei o quê? Falei pitiríase? Em qual contexto? Nem percebi. Essa lesão Não, desculpa. Com uma pápula. Começa com uma pápula. Começa com uma pápula. Essa pápula com a evolução forma uma placa. E essa placa com a evolução vai tendendo a um clareamento central e só a borda fica ativa. A borda é hiperativa. Onde que eu vou colher material se eu quiser fazer exame micológico? No centro ou na borda? Na borda, sempre na borda, tá? O que facilita para a gente diferenciar, por exemplo, a mancha de uma placa observando a lesão só? Na foto ou na pessoa? Na foto. Não, na foto é difícil. Na foto é difícil. Então, na prova, vocês vão saber. A gente vai descrever, por exemplo, se eu mostrar um paciente, se eu mostrar essa foto, eu vou descrever assim: paciente de 11 anos, apresenta uma lesão elevada, tá? Pruriginosa, de evolução de tantos dias, tá? Eu vou falar que ele tem relevo. As provas depende. Quando é colorido, aí não vai ter muita descrição. Quando não é colorido, quando é em preto e branco, a gente vai descrever bem, tá? Quando é porque está furando, vai dar Não, quer dizer que já tem um tempo de evolução. E aí a lesão ela tende mesmo a abrir, igual um arco, igual um anel, tá? Ela tem essa tendência, começa com uma pápula, vira uma placa e depois vai virando um anel. Aqui ela é nonular, aqui ela é anelar.
e aqui é só uma pápula, são várias pápulas. Então, essa foto ela está muito boa, porque ela tem várias fases de evolução. Então, essa é Tinea corporis. Tinea corporis é um nome em latim, e eu vou cobrar isso de vocês. Vocês podem escolher escrever em latim ou em português. A dermatologia clássica descreve isso em latim e em português. Então, em latim é tinea, e em português é tinha. Tinha. E a tinea corporis é tinha do corpo. Então, vocês podem falar tinha do corpo ou tinea corporis. Vocês não podem falar tinha corporis. Se escrever assim, misturou, eu não vou dar correto, tá? Na prova, nem ainda. Pode misturar a língua. Fala. Não sei se é, mas pode ser que seja. É mais chances de ser zoofílica ou geofílica. Ela não fica inflamatória assim. Ela fica mais descamativa. Ela fica mais assim. A Tinea corporis, por fungo antrofílico, ela tende a ser mais eritematosa e descamativa. Tende a ser mais... Esse aspecto descamativo é um aspecto mais crônico, de lesão crônica. Lesão aguda tem pústula, tem vesícula, tem eritema, tá? Junto. A lesão crônica ela tem o eritema fraco e descamação, tá? E aí, Tinea corporis, Tinea cruris ou tinha da região inguinal. Então, são as localizações. Em cada localização, o paciente tem um nome diferente da lesão. Na região inguinal, como é uma região que tende a ser mais abafada, mais úmida, a pele fica mais molhada, as lesões elas tendem a ser mais máculas, com um aspecto meio macerado. Macerado, vocês vão saber na prática. Se vocês virem, tiverem a chance de ver o paciente com esse tipo de lesão, vocês vão ver o paciente com uma lesão macerada, que é como se fosse, não dá para descrever bem, só olhando. Eu vou tentar usar as palavras. São máculas eritematosas, parece que a pele está cronicamente úmida, parece que ela fica mais amolecida, ela até perde o brilho, não fica com aquele brilho de umidade, ela fica úmida, mas parece que é bem amolecida, é um pouco estranho, tá? A Tinea cruris, ela pega a região inguinal, mas ela pode progredir para a coxa e pode progredir para os glúteos também. E geralmente está muito prurido. Então aqui, a gente está vendo máculas eritematosas, né? Aqui mácula eritematosa bem delimitada, aqui a borda está mais ativa, está até um pouco elevada. E aqui tem uma fissura na região inguinal e a mácula eritemato hipercrônica, bem delimitada. Tinea pedis ou tinha dos pés. Tinha dos pés. Então, a tinea pedis ela pode ser forma aguda, forma intertriginosa. Intertriginosa é tudo que é em dobra. Então, no pé, intertriginoso é entre os dedos. E a forma crônica. Então, forma aguda, forma crônica e forma intertriginosa. Vamos ver a imagem como que é. Vocês acham que isso aqui é agudo, crônico ou intertriginoso? Crônico, porque está escamando. Aqui, ó. Crônico, tá? Agudo, eritema. Aqui não está dando para ver a escamação. Desculpa, não está dando para ver as vesículas. Mas dá para ver que tem uns pontinhos mais escuros, vermelho mais escuros. Isso aqui é vesícula que rompeu e formou crosta. Então eu sei que aqui tem vesículas também, que romperam porque tem crosta no local. Então essas duas são formas agudas, essas duas são formas crônicas, essa aqui é uma forma aguda e essa aqui é uma forma intertriginosa. Entre os dedos. Intertriginosa. É como se fosse aguda é como um aspecto macerado da região inguinal na dobra.
escamação. Aguda tem vesícula, tem pústula. Na dobra do dedo, geralmente não tem nem vesícula nem pústula. O que você vai ver? Pode ter escamação. É uma escama bem branca, meio molenga, meio úmida. Olha, aqui dá pra ver que a escama está bem seca? Aqui a escama está úmida. E a gente tem esse eritema e a pele está macerada. Tá? Aqui está escrito errado, gente. Tinea faciei. Tinea faciei, tá? Ou tinha da face. Então, tinea faciei. Esse paciente, ele tratou por algum tempo com antibiótico tópico, com antibiótico oral. A lesão foi só progredindo, se expandindo, acometendo essa região saquifacial toda. E eu vejo que tem muita escamação. A lesão está atendendo a cronicidade, certo? E o tempo de evolução também é compatível. E aí foi diagnosticado como tinha e não como uma doença bacteriana. E esse paciente ficou super bem. Vocês vão ver mais pra frente, tá? Vou deixar mais pra frente que você vai ver, tá bom? Você não for dar essa aula, vai ser a próxima com vocês. Tinea capitis, ou tinea do couro cabeludo. Tinea do couro cabeludo. Então, o couro cabeludo é o seguinte: quando o fungo acomete o couro cabeludo, ele pode causar tonsura. O que é tonsura? É quebra do cabelo. O cabelo quebra lá na raiz. Quebrou na raiz, parece que ficou careca, e aí vão formar lesões de alopécia no couro cabeludo. Não tem relevo, muitas vezes. Mas aqui está a exceção da regra. Quando o paciente tem essas lesões que causam tonsura no couro cabeludo, alopécia, a gente chama de placa, não é mácula, tá? Então a exceção da regra é porque placa geralmente é uma lesão em platô. Mas no couro cabeludo, a gente chama de placa quando tem a tonsura. Então aqui, ó, imagina que aqui é o couro cabeludo. O fungo acometeu essa região, ó, ele quebra o pelo aqui. Então, como que a gente vai ver? A gente vai ver que o paciente está calvo, em placas de calvície, né, de alopécia. Às vezes a gente vê só um pontinho preto da área que o pelo quebrou, como se ele tivesse raspado. E aí a gente tem placas eritematosas, né? Pode ter eritema, pode ter descamação, ou pode não ter nada, só a área de tonsura. Então, vocês vão ver as imagens. E tem um tipo que é a variedade favosa, que causa atrofia com alopécia definitiva ou cicatricial. Por que causa alopecia definitiva ou cicatricial? O processo inflamatório é tão grande no couro cabeludo, começa a chegar muitas células inflamatórias aqui, muitos linfócitos, macrófagos, causa tanta inflamação ao redor do folículo que mata o folículo. Quando mata o folículo, não nasce mais pelo. Então, eu não cobro espécie, né, gênero, espécie de fungo, mas esses nomes estranhos aqui eu vou cobrar. A forma inflamatória tem dois nomes. Ou Carrion. Carrion é um nome pequenininho, então a lesão é menor. Ou é um nome grandão, então as lesões são maiores. Que é foliculitis, capitis, abscedens e sulfógenes. É um nome em latim. Precisa saber esse nome horroroso, precisa saber. Então aqui, ó. Esse paciente tem uma lesão que não tem relevo, só tem uma área de tonsura, de alopécia. Mas eu vou chamar de placa de alopécia. Como que eu descrevo o paciente com uma placa de alopécia única no couro cabeludo, na região vital, por exemplo, região temporal, região parietal, região occipital, de
aproximadamente 11 centímetros, assim que eu escrevo. Aqui o paciente tem várias placas de alopecia no couro cabeludo. E aí, aquela forma que é carrion, o paciente já está com uma lesão inflamatória. Vocês viram bem a diferença? Naquela outra lesão não tem nada, só tem a tonsura. Aqui já tem placa de verdade, né? Tem eritema, tem muita escamação, tem crosta, né? Aqui tem bastante crosta seropurulenta e tem a área de tonsura também. Então esse é o carrion. Pra mim aqui tá tudo gravado. E aqui, quem lembra daquele nome? Valendo um bombom da Cacau Show, eu não tenho aqui. Então essa é a foliculitis cartis abscedens e sulfógenes. Faz vários abscessos, fístulas dentro do couro cabeludo. Isso drena secreção, muita secreção, a ponto de sujar travesseiro, sujar roupa. E tem um odor fétido. Os pacientes eles sofrem muito com isso, eles ficam muito constrangidos, porque fede mesmo, tá? Fede bastante. Esses pacientes têm que ficar trocando fronha todos os dias. Agora travou tudo. E as ides? Ides ou dermatofítides, o que é isso? O paciente tem uma tínia em algum lugar do corpo, pode ser região inguinal, pode ser região inframamária, pode ser tínia pedis, por exemplo. E aí, esse fungo, ele é fagocitado, ele é quebrado, né? Fagocitado, e aí ele entra na circulação, na grande circulação, e ele vai para locais distantes da pele. As frações antigênicas do fungo apenas, não é o fungo viável mais. E à distância, essas frações antigênicas do fungo causam uma inflamação no local por onde elas vão. Geralmente os locais são região palmar, região dos dedos, e aí causa um quadro clínico inflamatório que pode ser um quadro bem diferente. O paciente pode ter aspecto desidrosiforme. O que é isso? Já ouviram falar de desidrose? Aquelas vesículas que dá na mão? Então parece desidrose, então aspecto desidrosiforme tem forma de desidrose, é o mais comum, mas pode parecer psoríase, pode parecer pena, pode parecer um monte de coisa. Pode ser só uma escamação. Qual que é o fundamento das ides ou das dermatofítides? As lesões elas são desabitadas. Se a gente fizer exame micológico, ele vai dar negativo, precisa dar negativo. E o fungo, ele é demonstrado em foco à distância, ou seja, o paciente chega no consultório com lesões na região palmar, por exemplo, tem uma escamação na região palmar. Aí eu peço para examinar o pé do paciente, eu vejo que ele tem tínia pedis. E aí o que eu vou fazer? As lesões da mão são desabitadas, certo? Eu preciso tratar a mão? Não preciso. Então o que eu vou tratar? O foco ativo da doença que está à distância, está no pé. Então, as lesões elas são, por fundamento, desabitadas, e o fungo, então, é demonstrado em algum outro foco à distância. E aí, quando a gente trata o foco à distância, a ide também some. Então, esses são os fundamentos da ide. Então, aqui, ides, ó, são dois tipos de ide. Esse aqui é o aspecto desidrosiforme. Elas geralmente são assimétricas, tá? Aqui aparece numa mão só. E esse aqui é um aspecto também muito frequente, que é essa escamação na região palmar. E nos livros fala que esse é o aspecto mais comum, mas na prática eu vejo muito mais isso daqui. Diagnóstico. 2 exames que eu peço. Exame micológico direto, raspa ali a lesão, a borda fica mais ativa. Coloco na lâmina, KOH, e aí vejo no microscópio. Pego um pouquinho também desse raspado, coloco no meio de cultura e aí eu vou semear o fungo. Dependendo da carinha lá do fungo, eu vou saber qual é a espécie, qual é o gênero, qual é a espécie. Não tem fungo. Não.
Vai dar negativo. Para ser ID tem que dar negativo. Se tiver com lesão na mão, se eu achar que é ID, mas o exame micológico der positivo, não é ID. Se der positivo é tire mano, tira na mão. Tá? Se for desabitado, eu tenho que comprovar o foco à distância. Se tiver lesão clínica em um foco à distância, eu trato o foco à distância e a ID some. Mas aí no foco a distância vai aparecer. Vai ter lesão clássica. Igual as lesões que eu mostrei para vocês. Então, se for da região inguinal do jeito que eu mostrei, do pé do jeito que eu mostrei, vai aparecer a ID. Nem sempre, mas pode aparecer a ID. Tá? A distância ela é um pouco diferente da micose, lembra? Lembra das imagens que eu mostrei? Da tinha do corpo, da tinha da região inguinal, da tinha dos pés. Elas têm um aspecto. A ID tem mais aquele aspecto desgrosiforme, que é um monte de vesícula, ou só aquela escamação meio leve, tá? Isso. Aí, para confirmar a ID, não pode crescer nada naquele material. Qualquer um desses tipos de micose pode dar ID. Tá? Isso. Fiz o diagnóstico. Como que eu vou tratar? Eu vou tratar com terbinafina tópica em creme. Eu posso tratar com derivados imidazólicos, então miconazol, isoconazol, ou um creme que eu gosto muito de usar porque ele é muito eficaz, que é ciclopiroxolamina, que eu já falei para vocês. Ciclopiroxolamina. Qual que é a posologia de qualquer um desses cremes? Terbinafina, miconazol, isoconazol, ciclopirox. 2 vezes ao dia durante 30 dias. 15 a 30 dias. Em geral, na literatura vocês vão ler isso, 15 a 30 dias. Na prática, em geral, tudo em geral, né? Porque ninguém é regra absoluta, mas em geral, os pacientes com 15 dias ainda não têm cura clínica. Então, eu costumo passar qualquer antifúngico desse por 30 dias de cara. Tá? Só faço tratamento tópico? O que vocês acham? Quando que eu faço tratamento sistêmico? 2 casos. Tinha captes, eu sempre vou fazer tratamento tópico mais sistêmico. Então, na tinea captes, em todos os pacientes eu vou usar um remédio oral junto com o tópico. E na tinea de qualquer parte do corpo, eu só vou tratar quando ela é extensa. Aí eu vou tratar com medicamento oral, né? Eu vou tratar quando ela for extensa. Então vamos ver qual é o tratamento sistêmico. Vocês entenderam que a gente não faz tratamento sistêmico isolado? É sempre associado. O tratamento que a gente sempre vai fazer tópico. E a gente vai avaliar se vai fazer sistêmico ou não. Então, sistêmico sempre no cabelo e, a depender da extensão do corpo, a gente também vai fazer tratamento sistêmico. Então, como que é o tratamento sistêmico? Primeiro, da tinea captis. Se for criança, a droga que a gente usa, a droga de eleição, é griseofulvina. A gente não usa outra droga para criança, é a melhor droga que tem para criança. Griseofulvina, não cobra dose. Adulto, eu posso fazer itraconazol, fluconazol, mas o melhor, terbinafina. Tinea do corpo, qualquer região do corpo está extensa, eu vou fazer aqueles tratamentos tópicos, mais itraconazol, fluconazol, terbinafina. Sendo que as tineas do corpo, em geral, eu vou tratar ou com fluconazol que tem na rede, ou com terbinafina. Itraconazol é para fungo mais resistente ainda, fungo um pouquinho mais difícil de tratar. Eu deixo o itraconazol para alguns tipos de fungos diferentes. Então, geralmente eu trato com flucoterbinafina. Repetindo, então. Criança, tinea captis, griseofulvina. Adulto, tinea captis. O melhor é terbinafina. Tinea de qualquer lugar do corpo. Eu posso usar o fluconazol, 150 mg, um comprimido por semana. Ou eu posso utilizar a terbinafina, 250 mg por dia. Oi? Na criança também. Tempo de tratamento, ó, tinea cópiodes, 2 a 4 semanas, é o que eu falei para vocês. Só que em geral, em 2 semanas ainda
a gente geralmente vai estender até 4 semanas. Tinea Cardis, quanto tempo de tratamento? 4 a 6 semanas em média. Tinea Cardis precisa de controle, tá? De exame de controle, de cura. Então, como que eu vou fazer? Quais são os exames que a gente usa para tinea? Exame ecológico direto e cultura para fungo. É assim que vocês vão solicitar. Solicito exame micológico direto e cultura para fungo. Aí o paciente tratou de Tinea Cardis. Eu quero saber se depois de 6 semanas eu posso interromper o tratamento. Qual exame que eu peço? Exame micológico direto, cultura. Qual exame que eu peço? Exame micológico direto. Como que eu faço o exame? Raspado, eu vou olhar no microscópio e vou ver o quê? IFAS. Eu não sei se ela está viável. Cultura. Se o fungo tiver morrido, não vai crescer nada. Tá? Então, se eu fizer um exame micológico direto em um paciente que já tratou por 4 a 6 semanas, pode ser que no exame direto eu veja IFA, só que as IFAs não estão mais viáveis. Então, o exame micológico direto não serve para controle de cura, só serve para fim diagnóstico. Para controle de cura, o exame de eleição é cultura, tá? Precisa crescer fungo lá. Dúvidas? Tinea do corpo, é o mesmo tratamento. Aqui, ó. Terbinafina tópica, isoconazol, conazol, cilopiroxolamina. Se for extensa, eu vou associar flu ou terbinafina. Tá? Na prática, vamos colocar prática, tá? Na prática, fluconazol super eficaz, comodidade posológica, barato. Terbinafina também é super eficaz, só que tem que tomar um comprimido todos os dias, certo? Tem que cuidar do do fígado e é caro. Então, na prática, a gente vai utilizar mais o fluconazol para tineas em geral, tá? E agora, onicomicose. Então, as micoses das unhas, que é uma distribuição universal, atualmente até 10% da população mundial. Tem uma tendência a aumentar com a idade. Tem também tido um aumento da prevalência de onicomicose em crianças. Antigamente, a gente quase não via onicomicose em criança. Hoje, a gente tem visto. Se a gente não trata a onicomicose, ela tem uma tendência à progressão para as unhas saudáveis,